Hoje você vai conhecer a história do maior campeão de todos os tempos da categoria mais importante do automobilismo brasileiro, a Stock Car. Assista essa história e inspire-se. E vamos falar com ele, a simpatia Ingo Hoffmann. Bem? Ingo, muito obrigado por nos receber e abrir as portas da sua casa para quem está em casa nos assistindo. Prazer é meu receber vocês aqui em casa e contar um pouquinho da minha história, né? Oh, maravilhoso! E hoje queremos conhecer a história do Ingo Hoffmann, o campeão das pistas, focado, determinado, e também o Ingo Hoffmann fora das pistas. Então, pai, lá. amigo e essa simpatia que você é. Fechado? Fechado, vamos lá. Ingo Hoffmann, conta pra gente. Ingo Hoffmann, 37 anos nas pistas, 12 vezes campeão da Stock Car, o maior campeão da história da Stock Car, que é a categoria mais famosa do automobilismo brasileiro. E essa simpatia, a gente vai falar um pouco de todas as etapas da carreira do Ingo Hoffmann, mas vamos começar do seu primeiro ofício, pelo começo. Lá, o seu primeiro ofício que começou como office boy trabalhando com o paizão. Como foi esse começo, Ingo? Bom, na realidade eu já sempre fui muito apaixonado por carros, né? Mesmo antes de ser office boy com meu pai, né? Eu desde que me lembro por gente assim, tô falando meus, sei lá, 6, 7 anos de idade, eu já era doente por carro. Eu nunca fui influenciado pela mídia, entendeu? Hoje tem muita gente jovem aí que gosta de automobilismo porque o pai passa essa paixão. E sem dúvida. E a televisão toda hora tem corrida, a internet, enfim, mudou muito. E muito mais do que... Não, mas naquela época não existia absolutamente nada. Eu já era muito apaixonado. Aí, puta, sempre tinha em mente um dia, quero correr de carro. Carro era o meu sonho. Aí com meus 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar nas férias com meu pai como office boy. A gente morava em São Paulo, ali no Brooklyn, na Zona Sul. Na época eu me espelhava como apaixonado, eu tinha lá os nomes como os Fittipaldi, que estavam começando, Emerson Wilson Fittipaldi, José Carlos Patti, o falecido José Carlos Patti, que foi piloto de Fórmula 1 também, Luiz Pereira Bueno, pilotos brasileiros, Leandro Duarte, Marivaldo Fernandes, um monte deles. Grandes referências, Grandes né? referências, exatamente. E eu era um garoto que naquela época eu ia para o autódromo de ônibus, ficava ali na cerca, pulava a cerca de Interlagos para ver as corridas. Naquela ocasião era muito mais fácil entrar no autódromo, pulava a cerca e andava dentro do autódromo. Acho que hoje está mais difícil, né? Hoje é mais difícil. Eu conseguia andar dentro da pista, entendeu? Durante as corridas andava na pista, atravessava a pista, ia numa curva e a outra, quer dizer, eu conhecia o autódromo na palma da mão, sem nunca ter andado nele, naquela paixão mesmo, aquele amor pelo negócio. E como é que começou a história nas pistas, efetivamente? Aí eu tentei correr de kart. Como menor de idade, como hoje muito garoto já começa com 8, 9 anos, 6 anos até. E muitas vezes desses garotos são influenciados pelos pais, né? Não é uma paixão primária deles, né? É a paixão do pai, pai. O pai passa isso pro filho. Eu tentei fazer isso com 15, 16 anos, mas meus pais não me deram autorização, porque como de menor, você tem que ter autorização. Meu pai não deu. Ele achava que era um esporte de risco e esporte de ricos. Eu tinha razão quase que nos dois. Acho que tinha razão. Aí eu completei 18 anos, tirei minha carta de motorista, aí eu comecei a ver como fazer para poder um dia botar em sonho essa minha paixão que era correr de carro. Então até os 18 anos você não havia corrido ainda? Não havia corrido. Eu corri a primeira vez em 1972, já com 19 anos e 4 meses, entendeu? Quer dizer, uma paixão desde os 6 anos de idade? Desde os 6, e comecei muito tardiamente, se a gente comparar com a turma de hoje. Com certeza. Não tem comparação. Eu comecei com 19 anos e meio, eles começam com 8, 9, já correm de kart, aí com 16 já estão correndo de Fórmula, não sei o que lá, na Europa. Aí com 18 já estão... uma linha traçada da estratégia da carreira deles. Aí quando eles tiram a carta de motorista, já tem uma baita experiência, entendeu? Já correram muitos anos em categorias de base. Para mim foi o contrário. Eu, como eu falei, esperei ter a carteira de motorista mais um ano e tanto. Aí com 19 anos e pouco eu descobri que em Interlagos ia ter um torneio chamado Festival do Ronco. Um torneio voltado para pilotos estreantes e novatos, categoria que não existe mais hoje. E o requisito era você ter uma carteira filiada à Federação Paulista de Automobilismo e se inscrever na prova. Eu fui lá correr a primeira vez com o meu Fuscão 1500. Oh, grande Fusca! E isso foi em 72. É uma coisa interessante que em 72 o Fuscão 1500 era o top de linha.
Não é da sua época, provavelmente, sim, mas quem tivesse um Fusca 1500 naquela época era o rei, The entendeu? best. E como eu trabalhava, meu pai me ajudou, eu juntei dinheiro trabalhando, tá, eu tinha esse Fuscão. E com esse Fuscão eu fui correr a primeira vez. Em 72 eu fiz essas 6 corridas de estreantes e novatos com o Fuscão, que explodiu o motor na 6ª corrida e fiquei a pé, sem carro de corrida, sem carro para ir para a faculdade e para o trabalho. Mas aí meu pai já passou a ser meu fã número 1 e através dele eu consegui um patrocínio do grupo da empresa onde ele trabalhava, que me patrocinou em 73, 74, correndo no Brasil na categoria de carros turismo, onde eu fui bicampeão. E em 74, paralelamente à categoria de turismo, eu corri na Fórmula Super V, que eram carros monopostos, que estava começando no Brasil essa categoria naqueles anos, junto com o Nelson Piquet, inclusive. Sim. É um precursor também na nossa história. Na realidade, ele estava um passo atrás de mim, o Sim. Nelson. E nesse ano de 74, que eu corri de Fórmula Super V, o chefe de equipe da minha categoria, Fórmula Super V, era o Wilson Fittipaldi, que estava no Brasil construindo o Fittipaldi Copper Super. Olha, e você participou, evidentemente. Depois, porque aí o Wilson foi comigo, foi meu chefe de equipe, aí ele falou, pô, aquele alemão tem talento, entendeu? Ele é do ramo. Aí o Wilson me convenceu a já em 75 correr de Fórmula 3 na Inglaterra. E tem uma história interessante, aí como eu falei, estreiei com o Fuscão em 72, Sim. no segundo semestre. Em 75 eu estava correndo de Fórmula 3 na Europa e no segundo semestre de 75 eu estava fazendo um teste de Fórmula 1, já no Fittipaldi Copper Super. Então você pega em 3 anos, espaço de tempo muito curto, mas eu saí de um Fuscão para correr no Fórmula 1, entendeu? Deu uma alavancada grande. Foi fantástico. O legal é que você competiu em categorias simultaneamente, né? Sempre, e você sempre, tinha tempo sempre. hábil para isso? Para correr em Era uma e outra? Era um piloto profissional, tempo integral, Tempo entendeu? integral, legal. Então eu corria em fim de semana numa categoria, outro fim de semana em outra, entendeu? Mas nesses anos todos, 3, 4 anos lá fora, eu corri Fórmula 3, Fórmula 2 e algumas poucas provas na Fórmula 1. Até 78. No final de 78, eu estava totalmente sem chance de continuar na equipe de Fórmula 1, que a equipe já tinha anunciado que ia correr o outro piloto lá, o Keke Rosberg, que acabou sendo campeão depois na Williams. Sim. E eu tive que voltar para o Brasil, e voltei para o Brasil totalmente quebrado financeiramente, que eu estava devendo dinheiro, porque para correr lá fora você precisa de patrocínio, né? Com certeza. E psicologicamente arrasado, né? Falei, pô, meu sonho... Chegou na Fórmula 1, Cheguei na Fórmula 1 e rapidamente a coisa despencou, entendeu? E tá aí a coisa do reinventar, né? Exatamente. Aí foi justamente no início de 79 quando surgiu a Stock Car aqui no Brasil, entendeu? Mas eu ainda tinha um sonho de eventualmente poder voltar a correr na Europa, na Fórmula 2, Fórmula 1. E aí aconteceu um negócio bem legal em termos de se reinventar, em termos de determinação e comprometimento. Olha que legal. Eu, quando tomei a decisão de voltar a correr no Brasil, no final de 78, início de 79 eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu tinha um amigo, ele era um publicitário, e ele falou, Ingo, a General Motors vai fazer uma categoria, vai chamar Stock Car, vai ser uma categoria de carros turismo, os Opalas, e eles querem que você corra lá, porque é um nome que eu tinha um nome na época, pô, vai dar uma alavancada na mídia em termos de um nome importante. Mas eu não queria correr, porque a minha paixão era correr de monoposto, de Fórmula. Sim. Mas isso acabou não acontecendo. Eu tomei a decisão de correr na Stock Car, opa, tá bom, eu vou com um patrocínio que a General Motors me viabilizou, muito tarde, de formas que eu não conseguia participar da primeira etapa da Stock Car, que foi em abril, maio de 79. 79, em Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Essa primeira etapa? Só essa primeira. Na segunda etapa, que já foi no outro domingo, na sequência, em Guaporé, que é uns 170 km distante de Porto Alegre, Sim, eu estava lá. E dessa segunda etapa, de 79 até 2008, quando me aposentei, eu fiz todos os 30 anos da categoria, todas as provas, menos essa primeira de 79, que eu não estava com o carro pronto, vamos dizer assim, entendeu? E, evidentemente, você é o piloto que mais correu de Stock Car. Com certeza, até história. hoje, Com certeza, mas quero contar uma coisa que eu estava falando de determinação, que é bem legal. Quando eu voltei, quando eu tomei a decisão de correr de Opala, eu fui para essa corrida de Guaporé. E eu era o Ingo, tinha recém-chego da Europa, correndo Fórmula 2, Fórmula 1. Minha última corrida de Fórmula eu ganhei. Então eu estava na crista da onda, vamos dizer assim. E, então isso gerou mídia. E eu cheguei lá no autódromo com a Opala, que em primeiro lugar era muito ruim. E eu não sabia guiar o carro da maneira correta, porque são pilotagens diferentes entre um Fórmula e um carro de turismo. Sim, imagino. Eu era último em todos os treinos, último.
tempo, pior tempo de todo mundo. Falei, caramba, meu. Como é que eu vou? E, porra, eu era o cara, vamos dizer assim, pô, o Ingo, o cara, né? Aí, pô, aconteceu um negócio bem legal, que foi o seguinte, faltando, tipo, meia hora para começar a classificação que determina o grid de largada, o Afonso Giafone, irmão do Zeca Giafone, que é hoje o cara que cuida de todas as tocar. O Afonsinho Giafone é um baita cara fantástico. Ele chegou para mim e falou, Ingo, que amortecedor você está usando no teu carro? Eu falei, amortecedor feito lá na Lapa, no fulano e tal. Não, você está errado, eu vou te prestar o de amortecedor importado, o Bilstein. Teu carro vai melhorar. Eu falei, puta, legal. Ele veio com os 4 amortecedores, tinha um mecânico para me ajudar, um mecânico concessionário que não sabia nada de carro de corrida. Olha as coincidências. Falei, Zé, vamos trocar o amortecedor. Não, não vai dar tempo. Falei, vai, dá que eu vou ajudar. Aí ele começou a trocar os amortecedores traseiros e comecei a trocar o amortecedor dianteiro. Sendo que naquela época, Guaporé, o box era de chão de terra. Nossa. Aí eu me peguei pensando, deitado embaixo do carro, pensando, falei, cara, há 4 meses atrás eu estava indo corrida de Fórmula 2 na Europa. Agora eu estou deitado embaixo do Opala, num chão de terra, com o pior tempo. Porque era mais lento de todo mundo. Eu falei, olha, o que eu estou fazendo aqui? Sim, mas eu falei, cara, eu tenho que ter muita determinação, muito comprometimento para fazer a minha carreira dar certo em termos de continuidade, entendeu? Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre essa evolução também da Stock Car. Opala, Ômega, Vectra, você participou de toda essa evolução de chassis, mudança de motor, até a mudança, o brasileiro começou a gostar cada vez mais, começou a se interessar cada vez mais sobre a categoria. Conta pra gente um pouco sobre essa evolução de motor, de diferença de categoria. Bom, muitas vezes me faz essa pergunta, mas de uma forma diferente. Falei, os carros de hoje são melhores daquela época? Lógico que são, mas eu sempre digo assim, naquela época os Opalas que a gente usava, eram os melhores que a gente tinha à disposição, entendeu? Eu vou dar um outro exemplo. Naquela época não existia celular, não existia máquinas filmadoras pequenas como essa, eram uns trambolhos. Tudo na vida evolui, entendeu? Então, e naquela época eu acho que era mais realmente o talento puro do piloto, entendeu? No sentido de você ir compensando as deficiências do equipamento no decorrer de uma corrida. Sim. O pedal do freio abaixando, acabava o pedal do freio, você tem que puxar o freio de mão, que não existe mais hoje no carro, para encostar as lonas de freio. Os volantes começavam a ficar com folga, o amortecedor depois de X voltas acabava a pressão, o carro vinha pulando de tudo que é jeito, você precisava de muito mais talento para compensar as deficiências que iam acontecendo no decorrer da corrida. Hoje o carro é praticamente igual do começo até o final da corrida, entendeu? E hoje, com toda a informação que você tem em cima da telemetria, sim, é muito fácil analisar os problemas, entendeu? Naquela época era feeling, era informação que o piloto tinha que passar. Era o tato do piloto. Tato, feeling do piloto, tato mesmo, entendeu? Mas, enfim, é evolução, são evoluções, entendeu? São evoluções. São épocas. Agora, Ingo, você como um grande campeão, o maior campeão da categoria da Stock Car, que é a categoria mais importante brasileira, qual foi a sua corrida mais importante para o Ingo Hoffmann? Putz, olha, não tem a mais importante, né? Tem algumas especial, mais importantes. Algumas especiais, por exemplo, a primeira vitória, o primeiro campeonato Stock Car que eu ganhei em 80, porque, como eu contei para vocês, voltei para o Brasil de final de 78, arrasado psicologicamente, minha carreira acabou, quebrado financeiramente. Aí foi meio que a contragosto, eu entrei na Stock Car, falei, puta, será que é isso que eu quero? Aí em 80, quando eu ganhei o primeiro campeonato, eu falei, cara, legal, estou conseguindo viver no Brasil com patrocínio, aí eu tinha nascido minha primeira filha. Perto da família. Perto da família. Eu falei, pô, legal, isso aqui dá certo. Então o primeiro campeonato foi importante, não corrida, o campeonato foi importante nesse aspecto de me dar convicção. Pô, isso aqui a mim acho que pode dar certo, entendeu? Aí em termos de corrida, eu sempre digo que tem umas 2 ou 3 extremamente marcantes. Uma delas foi já em 96 ou 7, com os Ômegas correndo em Curitiba. Eu tinha feito a pole position, na época tinha 32 carros largando, era tão competitivo quanto hoje. Eu tinha feito a pole position, o carro foi para a balança, vistoria pós-classificação, e estava 600 gramas abaixo do peso, por erro da balança do autódromo. Não por da equipe? Não, mas o que vale é a balança do autódromo, entendeu? Aí eu fui desclassificado e tive que largar em último. E no domingo amanheceu um dia de chuva assim, torrencial. Eu larguei em último, ganhei a corrida assim, disparado. Passei todo mundo, mas foi assim uma coisa... Essa eu tenho orgulho de falar, foi espetacular mesmo. Eu sempre digo, eu tive muito mais sorte do que juízo, entendeu? Porque você literalmente não enxerga nada. Largando em 32º, mas era
todas as voltas era mais rápido. Toda a volta minha era praticamente recorde em cima de recorde. Eu tava com uma raiva tão grande pelo que aconteceu, aí vem junto que você aquela... transformou em potencial. Exatamente, que é uma coisa legal quando você consegue fazer isso no esporte de uma forma geral. Já tive algumas sensações, que você tem aquela raiva, aquela adrenalina, que você usa pro lado, canaliza, entendeu? E eu ganhei a corrida, foi assim, fantástico. Porque eu terminei a corrida, falei, cara, em estado de glória. Depois que eu passei para o meu chefe da equipe, falei, você já está em primeiro, calma. Eu estava tão, falei, cara, eu vou mostrar para esse cara como é que se faz. Estava instalado aqui. Tava, eu ganhei disparado. Isso foi em que ano? Foi em 96 ou 96. 7. E aí aconteceu outro fato bem interessante, que também serviu de lição para mim. Quando a gente termina a corrida, o carro vai direto para o parque fechado, para a vistoria técnica. Eu cheguei, parei no parque fechado, o comissário técnico chegou, eu na minha santa inocência, falei, pô, o cara vem me cumprimentar, né? Claro. Passou direto por mim e se deitou embaixo do carro. Eu falei, ué, estranho. Desconfiado? Aí, não, eu vou contar a história. Aí fui pro pódio, aquela alegria toda e tal. Depois eu fiquei sabendo que durante a corrida, enquanto estava lá, literalmente aniquilando a concorrência começou a falar, não, o pneu do Inga é um pneu evolução da Pirelli do ano que vem. Ele não pode andar tanto, entendeu? Aí eu comecei, e fizeram uma reclamação durante a corrida. Nossa. Aí o comissário foi lá, olhou e falou, mas o pneu é igual de todo mundo, entendeu? Ou seja, eu sempre tomo isso como lição. Desculpa de aleijado é muleta, entendeu? Em vez de saber o que eu em vez de o que tem que fazer para melhorar o carro, não, ele está correndo fora do regulamento, entendeu? Com certeza. E é uma dica até para quem está assistindo. Então isso foi muito marcante, né? Primeiro a alegria pela baita corrida que eu fiz e depois saber que durante a corrida que eu estava fazendo aquele baita trabalho incrível, os caras já começaram a reclamar, não, pneu do Inga é fora do regulamento, não pode andar desse jeito, entendeu? E fizeram a reclamação, entendeu? Então é interessante. Enfim, desculpa de aleijado é muleta. O cara, em vez de olhar o que ele tem que fazer para melhorar, fala, não, o outro tá fora do regulamento, tá com pneu diferente, o motor dele é mais forte, porque, enfim, sempre alguma desculpa, entendeu? Para justificar o insucesso dele, né? O que você poderia dar de dica para essas pessoas que querem buscar o seu objetivo, o seu target? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Mas no instante que você está fazendo aquilo que você gosta, você vai fazer bem feito. Essa é a minha opinião. Claro. Posso até estar redondamente enganado perante algum dos telespectadores, pode ser CEO de uma baita multinacional. Mas eu acho que a gente tem que gostar do que faz. É a primeira coisa. E até tem uma frase que minha filha, que agora tem 35 anos, ela me mostrou quando ela tinha uns 15, ou seja, uns 20 anos atrás. Que é run your risks, follow your dreams, que é corra risco e persiga seus sonhos. Frase linda. Perfeito, entendeu? Perfeito. A hora que eu vi essa frase, eu falei, caramba, Lígia, esse sou eu, entendeu? A vida inteira eu corri atrás do meu sonho, que era pilotar carro, entendeu? Começou com 19 anos. Comecei com 19 anos. Então, acho que no instante que você está fazendo aquilo que é a tua paixão, você nem percebe que você está trabalhando. Eu passei a vida inteira trabalhando e não percebia. Eu estava ali me divertindo, entendeu? Na verdade era um hobby, só que sério. Sério. E através de fazer o meu hobby de uma maneira séria, eu falei, cara, eu preciso melhorar o preparo físico, tenho que melhorar o preparo emocional. Eu sabia lidar, modesta parte, muito bem com os mecânicos, que é equipe própria, que de uma certa forma é uma empresa. Você tem que saber lidar com a equipe que está trabalhando com você, entendeu? Isso eu sempre fiz muito bem, modesta parte, entendeu? De você envolver os caras, dividir a vitória com eles, entendeu? Porque... Participativo mesmo. Eu ganhei, graças a Deus, muita corrida, mas eu nunca ganhei sozinho. Sempre ganhei em função de ter uma baita de uma equipe por trás, uma dedicação completa dos mecânicos. É uma coisa que eu percebi logo de cara, muitas vezes o mecânico ele fica mais feliz do que o piloto, que é o carro dele que está ganhando lá, entendeu? Eles dão literalmente o sangue. No sentido de cortar a mão, botar a mão no disco de freio fervendo lá para trocar uma pastilha de freio, porque eles querem ver o carro ganhando, entendeu? E a paixão deles. A paixão deles, entendeu? E é fundamental esse aspecto do trabalho de equipe, entendeu? Maravilha. Eu fiz rally durante muito tempo, não. Fiz depois dos anos 2003 a 2007, corri 5 anos no Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Então você tem um navegador do teu lado, entendeu? É um trabalho de equipe dentro do carro, entendeu? Isso me ensinou muita coisa também. Você precisa dividir, né? Ali com ele, certeza, né? com que certeza. acha o piloto single ali, não tem essa divisão. Com certeza. Eu acho o seguinte, é comprometimento, fazer a coisa com paixão mesmo, entendeu? E eu vou falar uma coisa que talvez muita gente fala, pô, mas o Mingo tá louco. Eu acho que no instante que você faz a coisa com determinação, com paixão, o sucesso financeiro é uma consequência. Olha que eu nunca fiz... Não é uma prioridade. Nunca fiz como prioridade. Nunca.
Nunca. Sempre, cara, eu queria correr de carro. É uma consequência de um bom trabalho. E aí, em função de fazer um bom trabalho, acho que aparece o resultado, entendeu? Estou falando de uma coisa que aconteceu comigo dentro da minha área. Olha, uma vida corporativa, já não sei como é que é. Que pode transpor para diferentes vertentes de outros segmentos, né? Palavras de Ingo Hoffmann: o talento coletivo supera o talento pessoal. Com certeza. Com certeza, né? Com Pessoal, certeza. a gente vai para o nosso intervalo e nós voltamos no segundo bloco, vendo todos esses troféus que tem aqui maravilhosos, falando um pouquinho mais de vida pessoal, um pouco das viagens do Ingo Hoffmann de moto, que eu sei que ele gosta bastante, e um desafio que é dar uma volta com o Ingo Hoffmann de carro também, aproveitando que estamos com essa estrela aqui. Não sai daí.